Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus nesta noite pela misericórdia que Ele teve da minha alma, ter me chamado nesse caminho santo e ter me dado força de caminhar até o presente momento, irmãos. Às vezes o nosso coração chora de tristeza e às vezes o nosso coração chora de alegria. No dia 10 de novembro, uma manhã de domingo, estava eu tomando conta do som nesta casa de oração. Encostei o carro do lado de fora aqui, irmãos. E ali, quando o servo de Deus ia ler a lista de batismo, eu fui lá, olhei o carro estava lá, irmãos. Entrei para dentro, voltei no som, dei o som. E quando terminou o culto, irmãos, chego lá fora, o carro não está mais lá. Entrou uma tristeza tão grande no meu coração, que eu falei, Senhor da glória. Lembrei daquela palavra, que aquele profeta, e o profeta Eliseu e o moço, que indo no rio cortar lenha, e derrubou o machado no fundo do rio, e o moço reclamou para Eliseu que era emprestado. E eu falei a mesma coisa para o senhor em pensamento, senhor, era emprestado. Até falei para umas irmãs aqui dessa casa de oração, cunhado, é emprestado, que a serva de Deus está pagando o carro, ainda falta 1 ano e 2 meses para pagar, se tem misericórdia. Se tu fazesse um movimento, fazer com que aquele carro venha flutuar, venha trazer de volta esse carro, eu levanto diante do teu povo e eu glorifico o teu nome. Irmão, passei domingo o dia inteirinho orando, passei segunda o dia inteirinho orando. E olha, irmãos, eu trabalho à noite. E na madrugada eu vim aqui, dobrava o gelo, tinha encostado o carro ali, orava a Deus com os olhos abertos. 2 dias orando, do lado dessa casa de oração, no mesmo lugar que eu encostei o carro. Aí na terça-feira, no domingo à noite, fui buscar a palavra. E ali Deus mandava 12 de salmos. E ali o Senhor falava assim, me levantarei do meu trono e farei justiça. No dia 12, o Senhor deu a vitória. Na terça-feira de manhã, ligaram para nós buscar o carro lá em Barueri. O Senhor fechou a torneirinha da gasolina, afugentou o espírito das trevas e peguei o carro de volta. Inteiro, irmãos. Do jeito que veio na minha mão, ele voltou. Isso é uma obra para quem crê, porque entra aflição no meu coração. E naquela manhã, no recitativo, o Senhor mandava 11 aos Hebreus, o firme fundamento da fé. E eu vi o carro na minha frente, de repente desapareceu. Aí eu falei, Senhor, agora a fé tem que funcionar. E a fé funcionou. Eu agradeço as irmãs que oraram, os irmãos que oraram, a igreja que orou, o ministério que orou. E Deus ouviu as nossas orações. E eu estou pagando este voto diante do povo de Deus e diante desse Deus maravilhoso que nos serve e que ouve as nossas orações. Agradeço a Deus por esta força. A Deus seja louvado. Amém. A fé perfeita em Deus. Se todos acharam, vamos ler para que Deus e aqui do Espírito Santo bem em comunhão com a leitura da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na luz. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para Deus, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz, e a terra se deu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, que é o fim da terra, que é do ar, do porto da lança, tem os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui a fé perfeita em Deus. E nesta noite, por esta palavra, na minha e na vida da igreja, Deus vai aumentar a fé no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia.
Momentos difíceis na vida, Davi passou. Glória a Deus. É no sofrimento. Glória a Deus. É na luta, é na guerra, na prova, na perseguição. Aleluia, Jesus. É na enfermidade é que o Senhor aparece. Pode ser a tua fé como um grãozinho de mostarda, que nem assim não será. Como o próprio Senhor Jesus pregou, conversando com os discípulos naqueles momentos difíceis, ele disse: vós tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, se dava uma ordem, ele mudava. Uma árvore mudava. E nesta noite, por esta palavra, irmão, será derramado nesta igreja o dom da fé. Aquilo que o irmão pediu, a visita está pedindo. O Senhor te diz: eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza bem presente. Aleluia. Senhor, a glória. Ele, tudo nós pedimos a palavra, e a resposta é essa. A resposta é essa, irmão. Como ele foi com Davi, foi com os antepassados, ele será com nós também nessa que estamos atravessando agora. Aleluia. Então, irmão, hoje você entrou aqui nessa noite temeroso, temerosa, pensando na tua situação. O Senhor te diz por esta palavra: aumenta a fé no teu coração, porque irá esse temor maligno que está na tua mente. Você não dorme, você não come, Aleluia. você está entrando até em depressão. Mas eu te prego por esta palavra: come, beba, porque muito comprido te será o caminho. Porque você pensa que não é o que eu vou fazer. Aleluia. Porque, irmão, Deus é o dono dos espíritos. Para isso que ele veio da terra e já venceu. Sobre julgado, sobre os seus pés, sobre a sua ordem. Não tem adversário, não tem enfermidade mortal. Nesta noite é noite de vitória. Deus vai aumentar a minha e a nossa fé. E pelo poder desta palavra, Deus dá uma ordem: minha igreja, meu povo, minha serva, meu servo, minhas visitas já saia daqui glorificando meu nome. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Ainda, irmão, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujo correr alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Augusto. Tem uma bárbara de escala. Naquilo com o irmão pediu, a visita pediu. O rio que vai alegrar o teu coração, o meu e os nossos, é esta palavra. Aleluia. É esta palavra. Aleluia, Jesus. Já está alegrando o meu e vai alegrar o coração de todos nós. Glória a Deus. Não é tristeza e alegria. Não é tristeza e alegria. Não é dizer que nós vamos ficar aqui eternamente. Não vamos ficar.
todos os dias da nossa vida, que Deus der, nós vamos permanecer. O dia que Ele nos chamar, o que importa é que nós estejamos prontos até a hora que Ele nos buscar. Minha irmãos, nós sabemos e reconhecemos que nós somos irmãos peregrinos em terra estranha. Aqui não é a nossa morte. Que nos aguarde na glória de Deus. Aleluia. Somos fiéis e firmes até a morte. Glória a Deus. Mas a enfermidade não tira a vida. Quem tira a vida é Deus. Glória a Deus. Eu sou prova disso. Passei dentro da minha casa com a minha família. E o Senhor tem dado a graça. Glória a Deus. De orar por muitas almas, muitos irmãos e irmãs, alguns desenganados e outros. Já cheguei a orar por minha irmã. E tem muitos no nosso meio que não creem. Não que haja em nós dom e nem poder. Não temos nada. Não temos nada, irmão. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. É muito bonito ver um instrumento tocar, mas quando está na mão do músico, assim somos nós na mão do Senhor Jesus. Se eu disser que eu tenho, irmão, isso, eu tenho aquilo, não tenho nada. Não tenho nada. Esperando a misericórdia de Deus. Estou passando por esse processo de enfermidade. Processo de enfermidade, irmão. Estou passando também eu, minha esposa. E estamos aqui glorificando a Deus. O Senhor deu a graça, irmão, de orar para nossa irmã Mariazinha, muito conhecida. E Senhor, o irmão Wilson, o seu filho, ligou lá em casa que tinha dado uma AVC, assim que fala, essa enfermidade, ou seja, para nós é derrame na linguagem minha, né, irmão? Eu não sei pronunciar. Mas eu saiba ou não saiba, porque o Senhor está pregando conteúdo naquilo que Deus está dando é vitória. Glória a Deus, é vitória. Glória a Senhor. Então ele me ligou, se eu estava em casa, irmão, deu aqui um derrame na minha mãe e dá para o irmão me orar, eu falei, dá, irmão. Então o irmão aguarda aí que daqui 10 minutos, olha. E foi mesmo que pegou lá em casa, fui eu e minha esposa e levou nós ali no Unimed. E chegando lá, irmão, logo já as portas já foi se abrindo e até aqueles médicos, um deles falou para mim, olha, é rápido. Eu falei, é rápido. Seja rápido que nós, que está feio. Tá bom. É rápido. Orei um dia, nossa irmã gelada, porco, orei um dia gelada. Aí saímos ali, né, irmão? Ela já foram fazer o que ia ser preciso e nós íamos embora. E não recorrer. A trajetória, ele chorando disse para mim, irmão Luiz, uma coisa difícil de responder. O que o irmão acha? Deus vai dar vida para a mamãe? Eu falei, irmão, eu sou testemunha de uma coisa. A vida e a morte está na mão de Deus. Está na mão de Deus. A vida e a morte está na mão de Deus. Para mim, irmão, ela está mal. Mas o que eu estou dizendo por irmão é isso. A vida e a morte estão na mão de Deus. Hoje ela poderá estar ruim, como está, e amanhã ela poderá estar boa. Ele disse, eu creio, irmão, eu creio.
falei, Deus que te abençoe. Ele me deixou em casa, e quando ele deixou em casa, eu falei para minha esposa, o Senhor levou nosso irmão Marcos. Levou. Falei, eu nunca orei e ungi uma pessoa gelada. O Senhor joga a orar e ungir uma Mariazinha da gelada. Eu já. E fiquei em oração, irmão, porque nós também entramos em aflição. Fiquei em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus. E irmão, foi 3 ou 4 horas, 5, não me lembro. Ele ligou para mim. Quando ele ligou, eu levei um choque. Ele disse, irmão, é a mamãe voltou. Glória a Deus. Mamãe voltou e os médicos disseram que ela teve uma parada. Está viva até hoje. Está na cadeira de roda, mas está viva até hoje. Glória a Deus. Então, irmão, só um rio cuja corrente que alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. E esse rio que esta palavra está passando aqui no Jardim Panorama esta noite, vai tomando desta água da libertação, água de alegria, água de paz, água de contentamento, de prazer de viver. Você está perdendo até o prazer de viver, você quer morrer. E glória ao nome do Senhor. Em enfermidade de depressão, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Glória. Glória. Salama, anda de mim, da canta la massa, Aleluia. porque, irmão, este rio está no meio dela e não será abalado. Deus já ajudará no romper da manhã, está no meio dela, não será abalado. Glória a Deus. E qual é a cidade de Deus? É esta cidade. E esse rio da libertação está passando aqui. Glória. Está passando aqui, irmão. Irmãos, viva Deus e viva as nossas almas. Glória a Deus. Senhor, irmão, me levantou 42 anos, se não me falha a mente, foi em 71 que Deus me levantou no ministério. Mas a porçãozinha que Deus me deu, e um dia eu quero entregar na mão do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa porçãozinha. Glória ao nome do Senhor. Senhor, irmão, me confirmou esse ministério. Um milagre. Um milagre. Eu não era crente. Nasci aqui no Campolim. Nessa terra cortei cana para tratar de gado. Que era a profissão minha no meio do mercado de trabalho. A profissão minha os irmãos não encontram no mercado de trabalho. Glória a Deus. Sou um homem do campo. Um homem do campo, para que os irmãos entendam. E como até hoje, irmão, eu me considero diante de Deus empunhado, de pobre. Eu me considero. Eu. Glória. Senhor, me tirou eu
do vício. Por uma tentação espiritual que eu passei na vida, nasci num lar viciado. E nascendo num lar viciado, eu gerei no ventre da bebida. Porque quando eu me conheci por gente, minha falecida mãe bebia. E depois que Deus me chamou, aquele espírito pegou um temor de mim. Então muitos irmãos, nós sofremos. Porque quem tem alguém da família sofrendo, viciado, você está sofrendo. Mas você está servindo um Deus poderoso, um Deus criador e formador dos céus e da terra. E o Senhor me diz, por esta causa, não chore. Você aguarde. Porque eu já pus no teu coração que é esse pouquinho de fé. Aguarde e siga-me de um coração sincero e puro, que eu nunca desenganei o servo e a serva de Deus, e nem nessa eu vou desenganar. Então, irmão, quando Deus me chamou, primeiro culto que eu assisti, Deus me libertou, fui ungido no primeiro culto como uma visita. Porque aquele que me levou nosso saudoso nosso irmão Francisco me levou que era o avô do nosso irmão Júnior, ancião, e pai do nosso irmão Joel. Não era avô, seria tio. Ele que me levou. E quando ele me levou, irmãos, ele pediu, fui numa salinha de oração, eu nunca tinha assistido um culto. Antes, pelo contrário, eu frequentei espiritismo para que eu fosse liberto do espírito da bebida. E com 22 anos esse espírito me pegou e bebi até 29 anos, 22 até 29. 7 anos fui escravo dele. Mas depois de 7 anos se aprove a Deus, irmãos, de entrar na nossa vida. Porque muitos não creem anjo, mas em casa Deus mandou um anjo. Por um pedido, irmão, da minha esposa, que era neta de crente, nunca falou desta graça, nunca me convidou para ir na casa de Deus. Mas quando as aflições se apertaram, irmão, bendito seja o teu nome, que o espírito de morte se aproximou. Porque onde está o espírito de vício, é um espírito destruidor, que não só ele mata a alma, como também mata a carne. Ninguém tem sossego, ninguém tem alegria, ninguém tem paz, ninguém tem contentamento, mas pelo poder dessa palavra prega a Deus, receba alegria, receba contentamento e receba libertação do poder desta palavra. Aleluia. Glória. Fui no culto, fui orar. Glória. Depois de terminar
terminou o culto, fui orado, fui ungido. Antes disso, numa opressão muito grande da minha esposa, nunca falou para mim desta graça. Mas naquele dia, irmão, ou melhor, naquela noite, foi uma noite muito de tribulação, de muita angústia. Mãe, irmão de 3 filhos, pesava, bendito é o nome do Todo-Poderoso, 45 quilos, magrinha que era só pele e osso, porque as coisas era só Deus que sabia. A vida daquela mulher era chorar. Era chorar. Mas, irmão, naquela luta, naquela prova, naquela aflição, bendito é o nome do Todo-Poderoso, irmão, bendito seja o Senhor. Naquela noite foi uma noite de uma grande tribulação. Irmãos, eu não tive força de dormir nem no meu quarto. A vida da minha esposa era só chorar, lamentar. Só pele e osso, mãe de 3 filhos. Naquela noite, bendito é o nome do Todo-Poderoso, ela dobrando, irmão, o seu joelho, pôs as crianças para dormir. Quando os amigos me trouxeram do bar, que trouxeram dentro de casa, eu estava ali em pedaço, irmão, bendito seja o Senhor. Irmão, os amigos chegando carregados, jogaram em cima do sofá. Ali eu fiquei, irmão. Não podia levantar. Foi uma luta, uma guerra, o adversário das nossas almas, de todo jeito de querendo me matar. Aquela noite, pela sua muita misericórdia, ela reconheceu minha esposa, que só Deus podia fazer o mal. O Senhor responde para muitas almas nesta noite. Visita que está nos visitando. É só Deus que pode fazer o que você pediu nesta noite. Glória a Deus. E o Senhor te disse, eu vou fazer. Glória ao nome do Senhor, irmão. Naquela noite, usava sua calça comprida, tinha o cabelo comprido, usava só trança, mas naquela noite ela pôs uma saia, pôs as crianças para dormir. No meio daquela grande tribulação, ela fez uma oração. E naquela oração, irmão, o Senhor a sua oração, manda um anjo. Se aprove a Deus. Entrou um clarão. Ela já tinha feito oração, deitado, entrou aquele clarão. Quando entrou o clarão, ela não podia abrir o olho da parte. O olho do espírito ela também só viu o clarão. E aquele resplendor de luz, saiu uma voz: minha filha, a tua oração foi ouvida. Aleluia. E amanhã você anuncia para o teu esposo as palavras que eu vou pôr na tua boca. E uma obra eu vou realizar na vida de vocês. Aleluia. Salamai, não me mica, tua irmã. Sirimeando por não demais. Senhor já está chegando. Passo largo da vida de alguém. Aleluia. Glória. E um dia você vai levantar. Glória. Aleluia. No dia seguinte, irmão, nós levantava a brigada e humilhava muito ela. Minha vida, irmão, era
água de manhã cedo, café, golinho de cafezinho preto, saía para o comércio meu que era vender leite na rua, mediações da Mascarenha Camelo, era freguesia minha, fazia tudo ali. E bar da Dona Cacilda, bairro do Líbio, está aqui o nosso irmão, a mãe dele era a minha freguesa, o pai, nosso irmão Salvador, e essa nossa irmã é irmã do saudoso irmão Fernando Afonso, está aí o filho dela, está aqui o irmão Genésio, e chegava no bar da Dona Cacilda, irmão, ia vendia leite ambulante. Quando eu chegava ali naquele bar, é uma história, né, irmão? Mas é uma história de grande proveito e de muita libertação nessa igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Para a irmã não tem jeito, para as visitas não tem jeito, para os irmãos não tem jeito, mas prega a Deus, para mim tem jeito. Glória a Deus, aleluia. E quando cheguei, irmãos, como era de costume, levantei de manhã cedo, minha esposa já tinha passado o café, eu tomei a água, e quando eu tomei aquele café, ela fez uma pergunta para mim: Luiz, falei o quê? Ela falou: você lembra o que aconteceu ontem à noite? Eu falei: lembro, e está em pé. Quando fui abrir a boca, tomado pelo espírito contrário das nossas almas, eu fui começar a xingar ela. O Senhor tomou ela pelo Espírito Santo. Era aquele mesmo Espírito que visitou ela, aquele mesmo anjo que visitou ela. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Falou na boca dele. Quando eu fui abrir a boca para começar a xingar ela, o Senhor tomou ela pelo Espírito Santo e ela pregou na minha cara: você crê? Com a autoridade de Deus, não foi ela que falou, foi o Espírito Santo de Deus falou na boca dela. Você crê que Deus pode nos libertar? Quando ela falou essas palavras, eu levei um choque. Os irmãos sabem que a gente leva um choque nos outros, como se tivesse apontado uma arma na cabeça. Eu levei aquele choque. Quando eu levei aquele choque, eu disse para ela: de que jeito? De que jeito? Deus mandou pregar para você, para nós ir na igreja da bola, que Deus vai libertar. Glória a Deus. Para as visitas que estão aqui nesta noite, o teu lugar é aqui. Glória a Deus, aleluia. Por todo lugar que você procurou, por todos os lugares que você passou, você não encontrou, mas aqui você encontrou. Aqui tem a solução para a tua alma, para a tua vida material, e vai ter uma transformação da vida de alguém. Santo é o Senhor, aleluia. Falei para ela: pronto as crianças quando voltar na casa. Morreu o assunto. Saímos ali, os meninos já tinham chegado. Que esses meninos, irmão, um deles hoje é porteiro, e a esposa dele é da obra da piedade. Da obra da piedade. E eu chegava ali na Irmãos, glória ao nome do Senhor, aquela mulher, Dona Cacilda, naquela lanchonete que tinha no Largo do Lido, enchia, irmãos, um copinho de pinga. Quando pegava aquele copinho, glória ao nome do Senhor, era todos os dias, de segunda a sábado.
ele encheu aquele copinho, quando eu levei a mão no copinho, Deus me tomou pelo Espírito Santo, um choro de virtude, porque eu não conhecia Deus. Comecei a chorar, a pinga ficou em cima do balcão, eu não pude beber, me deu uma vergonha, irmão. Saí dali quanto mais depressa, fui na carrocinha de você chorando. Glória ao nome do Senhor. Dona Cacilda saiu assustada e veio falar comigo. O que aconteceu? Morreu alguém na tua casa? Aconteceu alguma coisa na tua vida? Eu falei, não aconteceu nada. Mas eu também não sabia explicar. Irmão, bebi. A pinga ficou. Disfarcei, não é nada. Saí dali, passei no jardim, lavei o rosto. Tentei mais 2 vezes, o choro me veio. Do jeito que eu saí, eu voltei. Uma coisa diferente eu encontrei em casa, quando eu voltei. Porque esse plano que Deus tinha na minha vida, com 7 anos de casado e bebendo, o Senhor me deu uma casa aqui, que a casa está aí, até agora no jardim, faculdade, onde nasceu esta obra, está aí a casa. Com 7 anos, bebendo, Deus me deu a casa. Me deu a casa. Deus me abençoou, porque eu era rolista, organista, e Deus me abençoou, só que fazia negócio direito. Eu falo até hoje, diante de Deus, não tenho medo de errar. Eu nunca enganei ninguém. O que eu falava com preço, eu dizia que o carro era bom, era bom. Ele tem para animar um carro não tinha, mas aquilo que eu prometia, eu cumpri. O que eu falava que era, se não for, traz de volta. Nunca fiquei devendo um tostão para ninguém, por misericórdia de Deus. Você tinha dinheiro comigo, você não tinha, passava sem ele. Nunca comprei fiado. Até os dias de hoje não tenho cheque nem cartão. Não sei nem assinar. Passei muita prova, muita luta, porque tinha crédito, por misericórdia de Deus, nos armazéns, cardeneta oferecida. Desde que me casei, se eu tenho, eu compro. Se não tenho, não compro. Um dia apareceu um amigo que fosse na minha casa. Se eu tivesse uma coisa boa, apresentava. Se eu não tivesse, apresentava aquele que tem. Porque quando a gente tem um crédito, uma cardeneta no armazém, se chega uns 40, seja aquele que for conhecido, o íntimo amigo, a gente faz uma coisa melhor. Então já pega a cardeneta, já manda o filho, vai lá no armazém, traga o do melhor que tem, porque chegou seus amigos. Em casa era o contrário. Se era só um café, era só um café. Se tinha pão, não tinha, se não tinha, porque tinha apresentado. O prazer é de tratar bem, mas se tivesse, né? Toda a vida Deus me guiou assim. Louvado seja Deus, aquele dia foi o último dia, nunca mais eu peguei. Do jeito que eu saí, voltei, fui no culto aquela noite. Terminou o culto, irmão, não entendi nada, quis me escandalizar nos irmãos, me saudar com a situação. Encontrei muitos amigos músicos, quero me saudar. Irmãos, na hora que terminou o culto, não entendia nada. O irmão veio e pediu para o cooperador, tinha o cooperador e o auxiliar. Esse auxiliar está vivo até hoje. O nosso irmão José Moura foi o começo desta obra. Ele era auxiliar e tinha o cooperador. Primeiro culto que eu entrei nessa linha de oração, terminou o culto, o irmão passou na frente e pediu para o cooperador me orar e ungiu. Eu não entendia nada, nem entendia de oração e nem também de unção, mas mandaram o joelho. Por isso, irmãos, Deus me traz adiante nessa noite.
Nós, para alcançar alguma coisa de Deus, nós temos que abrir a boca e dar glória, viu, irmão? Glória a Deus. Dar glória. Irmão, primeiro, sem álcool no corpo, aquele dia eu não bebi, como na igreja. Quando terminou o culto, o irmão Francisco me levou na frente, os irmãos chegaram e mandaram ajoelhar, orar por mim. Aí o irmão falou assim: irmão, feche os olhos e dê glória a Deus. Aí é que está. Que tem irmão que congrega o tempo inteiro, você não abre a boca para dar um glória a Deus. Não abre a boca. É boca fechada. Com minha esposa também é boca fechada, ela não dá glória a Deus. E ele mandou dobrar o joelho e dar glória a Deus. Fecha os olhos e dê glória a Deus. E eu fechei os olhos e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Orou e me ungiu. Passou o óleo na minha testa, eu levantei e dava glória a Deus. Ele bateu no meu pão, vai dar glória.